Obrigado, pessoal. Boa tarde. Então, esse trabalho... Não é esse trabalho. É o outro arquivo, por favor. Perdão, problemas técnicos. E aí, só para comentar, esse trabalho é uma ação que foi produzida por voluntários em pesquisa. O Instituto Federal do Ceará lança lá um edital, sem bolsa para ninguém, para oficializar ações espontâneas. E aí a gente comprou a ideia, e aí pessoas se juntaram voluntariamente, foram para campo, fizeram modelagem, compraram a ideia, e é isso que a gente quer, pessoas que deem bola para a gente, nossas ideias de pesquisa, e que a gente possa produzir trabalhos, ir para os eventos, e participar e dar uma contribuição, tá bom? Aí, modelagem 5D e 6D para quantificação do estoque de carbono e inventário de ativos verdes, né? Então, aqui na ponta estou eu, aí tem o Cleiton, que é arquiteto do Instituto Federal, o Vitor, estudante de técnica de edificações, Stephanie, estagiária de arquitetura, e o Marcelo, que é o biólogo, é professor do Instituto Federal, é nosso amigo pessoal. E aí estávamos indo lá, saindo para o almoço, quando de repente, cadê a árvore que estava aqui? Cadê aquele flamboyant, o único em sua espécie? Quer dizer que alguém pode chegar lá e cortar alguma árvore que a gente está lá no nosso campus? A árvore única que a gente sempre passava lá quando ia no almoço? Isso não pode ser assim. E aí daí surgiu uma ideia. Por que não é tombar as árvores como uma coisa que tem uma responsabilidade técnica, uma carga? Vamos mapear isso, vamos ver o que vai dar. E aí essa foi a ideia para fazer esse artigo, onde a gente pudesse criar componentes para os ativos verdes, que no caso são as árvores. E aí a gente pode carregar informação e extrair essas informações usando os usos de 5D. Tá? Então, o objetivo geral desse trabalho é desenvolver uma nova abordagem para o controle patrimonial associado a um ambiente virtual de modelagem 5D e 6D. Então, a gente vai construir modelos, componentes focados em esses usos, e a nossa inspiração é proteção das árvores, né? E aí a gente já viu no nosso referencial teórico que tem algumas associações de BIM com GIS. E aí a gente não, enfim, vê isso no futuro, mas tenta tratar com essas informações no nosso nível de conhecimento atual, não para generalizar essa solução, mas para ver como é a bronca de lidar com isso, né? E aí a gente incorpora nos componentes elementos, ou parâmetros que eu quero dizer, parâmetros compartilhados de altura, comprimento de copa, perímetro de tronco, classificação de gênero, família, entre outros. E aí a árvore ou a infraestrutura arbórea teria essas informações para serem agregadas no modelo. E aí, esse estudo de ativos verdes coloca a gente lá de novo em uma área correlata. A gente tem que aprender novos conceitos, novos termos. Captura de carbono, que é aquela biomassa para estar lá. Parte dela é carbono, que não está na atmosfera. Então, capturar o carbono, você manter uma árvore, é uma captura de carbono que não está na atmosfera poluindo, né? Filtragem de ar é outra contribuição da infraestrutura verde urbana. Redução de efeitos de ilha de calor, que é o sol não chega lá no chão, no prédio e não volta, né? Redução de ruído, serviços recreativos, é muito mais legal você passear no estacionamento com árvores e com tudo, né? E aí, carbono sequestrado, eu comentei, a árvore é um coletor de CO2, ela retarda a acumulação do carbono atmosférico, né? Essa seria uma principal justificativa para manter as árvores aí no campus, né? E aí, aqui na nossa metodologia, né, como capturar essas informações em campo, né? Então, a gente tem uma árvore, a gente fez uma adaptação, pegou a fotografia, aqui embaixo a gente tem... Onde é que manda o laser? Opa! Aqui embaixo a gente tem um estudante com uma régua, uma baliza, é um instrumento de topografia com altura de 1,50 m, e aí a gente escalonou essa árvore no software, é um software que a gente usava antigamente, na tela preta, o AutoCAD, não sei se vocês conhecem, né? E aí a gente mediu, escalonou para 1,50 m para encontrar a altura da árvore. A gente tentou de várias formas, essa foi a solução que a gente deu para incorporar esse parâmetro no nosso componente árvore, que é, enfim, então a gente capturou a circunferência do tronco, a copa e a altura da árvore, tá? E aí a gente fez a modelagem aqui no software Revit. Outras informações a gente identificou com o profissional botânico a espécime, e aí fomos na literatura pegar lá
as informações de árvores para carregar nos parâmetros de tipo aqui no caso. Então a gente inseriu informações no componente, informações da árvore, época de floração, enfim. E aí a gente agrupou isso, né? Então tem parâmetros de tipo, que era nome comum, marca de tipo, que é a tag, nome científico, gênero, parâmetros de instância, que são coisas que cada árvore, mesmo sendo do mesmo espécime, elas vão diferenciar, que é a circunferência do tronco, diâmetro da altura, diâmetro da copa. E aí isso é para a gente jogar nas fórmulas e aí tirar aqui o carbono, a biomassa e o conteúdo de carbono nas madeiras, que seria o carbono sequestrado que está lá nas árvores. E aqui seria como a gente estruturou isso, né? A gente jogou fórmulas no Revit para poder calcular isso. Então a gente entrava com o diâmetro, que gerava a circunferência, que gerava o volume, enfim. Essas são as fórmulas que foram estruturadas nas planilhas, que quando plotadas geraram essas informações, que aí a gente tem a percentual de espécimes. Então a gente tem uma biodiversidade que pode aumentar. A gente tem muitas espécies do tipo, poucos exemplares de outro, né? E aí, aqui seria o nosso percentual de nativas e exóticas. Tem poucas nativas, muitos exemplares exóticos. A gente tem aqui uma distribuição, e aqui a gente tem uma plotagem de informação que ninguém vê, que ninguém sabe, porque ninguém tem um conhecimento técnico para isso, mas aí os usuários podem se apropriar de uma forma diferente enfim, aproveitar de uma forma de interagir com as árvores, né? Em algumas cidades do mundo, como Nova York, elas modelaram as árvores. Então tem informações das árvores disponíveis, elas podem curtir, podem seguir, podem adotar uma árvore. E a ideia é essa, propor uma plataforma de interação com a comunidade para valorizar os ativos verdes, né? E aqui tem aqui um espectro das nossas árvores jovens, amadurecimento, maduras, então em função do diâmetro do tronco. E aqui a gente tem o carbono sequestrado, acumulado em todas as nossas espécimes, chegando ali em 50 toneladas. Não é grande coisa, tá? A gente tem poucas árvores, então a gente tem essa nossa sede, amarelinhos são as exóticas, verdes são os exemplares, né? Mas aí, pelo amor de Deus, ninguém mexe aqui com o nosso cajueiro, só temos 2, tá? Temos muitas árvores exóticas, mas temos que preservar. Esses oitis aqui, ninguém mexe com eles, tá? Então a gente tem que proteger nossas árvores. Aqui a gente pode ter uma visão, enfim, do que é na verdade. E aí esse trabalho ele focou na modelagem de árvores, tendo sido possível aplicar uma forma prática, exploratória, a modelagem de atributos gerais e dinâmicos que mudam de árvore para árvore. Isso essa é a nossa referência bibliográfica de 2013, que tem essa aplicação. E aí pode-se concluir que a modelagem de informações dos ativos verdes fornece uma visão geral das condições de cada ativo e possibilita a extração automática de quantidades do modelo de construção conforme definido por ISTE. Então a gente tem referência também no BIM Handbook. Ok? Obrigado. Rapidão, elas. Contabilidade britânica. Vamos ver se eu consigo fazer igual. Bom, o próximo trabalho é o da Lígia.